Solicito ao senhor secretário que faça a verificação das assinaturas. Presidente, 6 assinaturas. Havendo quórum, feliz a nação cujo Deus é o Senhor, sob a proteção de Deus, em nome do povo de Petrópolis, e iniciamos os nossos trabalhos. Solicito ao senhor secretário que faça leitura da ata da sessão anterior. Ata da 11ª sessão do segundo período legislativo de 2018, ao 28 dia do mês de agosto do ano de 2018, 175º ano de fundação da cidade de Petrópolis, no Salão Plenário da Câmara Municipal de Petrópolis, verificado o quórum e havendo o número legal, às 16 horas e 15 minutos, o senhor presidente vereador Rony Medeiros declarou aberta a presente sessão com os seguintes dizeres: feliz a nação cujo Deus é o Senhor, sob a proteção de Deus, em nome do povo de Petrópolis, dando início ao nosso trabalho. Em seguida, solicitou o senhor secretário vereador Ronaldão que procedesse à leitura da ata anterior e do expediente. Terminada a leitura do expediente, o senhor presidente passou a palavra aos senhores vereadores. Primeiro, o vereador inscrito Leandro Azevedo, líder do PSD. Iniciou a sua fala cumprimentando a presidente, demais vereadores, funcionários da casa, os presentes que assistem pelo canal 98, informou que no último sábado foi a abertura da Semana da Educação Física e foi realizada pelos profissionais da Faculdade Estácio de Sá. Rony Medeiros, do PDB. Iniciou a sua fala cumprimentando a todos, falou do vereador professor Leandro Azevedo, que ocorreu um erro, pois os convites para a reunião da prefeitura que tratou do problema dos moradores de rua era somente para a presidência. Marcelo da Silveira, do PSB. Iniciou a sua fala cumprimentando o presidente e demais vereadores e os presentes que assistem pela TV Câmara. Parabenizou ou agradeceu o vereador Vanderlei Taboada. Massa Arruda, do BR. Senhor presidente, no domingo viu o jornal Diário de Petrópolis, a foto do secretário de Saúde, Silmar Forte, e assessores. O senhor ele foi prestar conta da sua atuação à frente da secretaria nos últimos 20 meses. Luizinho Sorriso, do PSB. Iniciou a sua fala cumprimentando o presidente e demais vereadores, o presidente que assiste pelo canal 98, falou sobre o problema dos moradores de rua. Antônio Brito, líder do PRB. Iniciou sua fala cumprimentando a presidente e demais vereadores, o presidente que assiste pela TV Câmara. Falou que quando ouviu sobre os moradores de rua, lembra automaticamente no centro da cidade. Vereador Vanderlei Taboada, do PP, líder do governo. Iniciou sua fala cumprimentando o presidente e demais vereadores, os presentes que assistem pelo canal 98. Lembrou que o problema dos moradores de rua ocorre em todos os municípios. Não havendo mais vereadores inscritos para o uso da palavra, o presidente passou a ordem do dia. Lido, presidente. Não havendo pedido de retificação ou impugnação da ata que acaba de ser lida, considere-se a mesma aprovada. Solicito o senhor secretário que faça a leitura da correspondência e do expediente. Requerimento de informação 3092-2018, professor Leandro Azevedo. Emenda da Lei Orgânica Municipal 3091-2018, do gabinete do vereador professor Leandro de Azevedo. Indicação legislativa 3095, do vereador Maurim Branco. Lido, presidente. Lida a correspondência do expediente, passamos à fala dos senhores vereadores. Convido o primeiro vereador inscrito a fazer uso da tribuna. Vereador professor Leandro Azevedo, Vossa Excelência, dispõe do tempo regimental. Boa tarde, presidente, vereador Rony Medeiros. Boa tarde a todos os vereadores presentes na sessão, funcionários da Casa da Comunicação, os que nos assistem na plenária. Uma boa tarde também aos amigos que nos assistem pelo canal 98 TV Câmara. Presidente, passando aqui hoje para
poder mais uma vez agradecer a todos os vereadores por ter, no ano passado, aprovado nessa casa o projeto de resolução, onde criou o prêmio Denone Pereira Alves, que foi um prêmio criado por esse gabinete do vereador Leandro Azevedo, onde pudessem estar sendo homenageados os esportistas e os profissionais de educação física da cidade. E está chegando o dia 4, será realizado esse evento aqui na Câmara, onde eu terei o imenso prazer, nesse ano, de estar homenageando duas pessoas que fizeram parte da minha vida profissional, do meu crescimento profissional, mas que também fazem toda a diferença na nossa sociedade no assunto relacionado à atividade física, educação física e formação de profissionais. Haja vista, o professor André Fernandes hoje representa o Conselho Regional de Educação Física, que abrange Rio de Janeiro e Espírito Santo, e é da nossa cidade, e o professor Luiz Miguelotti, que hoje coordena o curso de Educação Física da Universidade Estácio de Sá. Todos dois foram professores na faculdade, no curso de Educação Física deste vereador, e representam aí uma figura e um trabalho de grande credibilidade na nossa cidade. E esse ano eu venho também a parabenizar a todos os profissionais de educação física, pois estamos comemorando 20 anos de regulamentação da nossa profissão. Lei essa que foi a 9696/98, pela qual mudou toda a imagem, a valorização, a briga e a luta pela educação física regulamentada por profissionais capacitados para estarem trabalhando dentro das escolas, em nossas academias, em clubes. E isso, na verdade, só veio para poder reforçar o quanto o profissional de educação física é importante para o desenvolvimento psicomotor das nossas crianças, para a manutenção de habilidades adquiridas na nossa vida inteira, que a gente passa a perder enquanto idoso, e para nós, enquanto adulto, nos preocupar e poder prolongar a nossa vida com mais qualidade de vida, assim com auxílio da atividade física e, consequentemente, do esporte. E aí eu vou diretamente para dentro das nossas escolas. Escolas estas hoje, e aí já vem uma luta sendo encampada na nossa cidade há alguns anos, onde é obrigatório a educação física em toda a educação básica. A educação básica da creche ao ensino médio. E a nossa cidade não cumpre essa lei. Então vem passando de governo em governo, e a carência do profissional de educação física dentro das escolas ainda é realidade. Mas isso é uma questão que as pessoas priorizam bem mais o ensino superior do que a base e a formação. E, na verdade, essa pirâmide deveria ser invertida, onde pudéssemos dar aquela criança de 2, 3, 4 anos, e quando chega a 6, 7, que a sua coordenação motora já está definida, que as suas habilidades já vão se identificando, de ter nessa faixa etária, sim, o profissional de educação física para auxiliar o seu desenvolvimento. E sabendo disso, e sabedor de que vários trabalhos científicos perpassam e provam que é nessa fase
que o desenvolvimento vem e que o profissional de educação física é de suma importância, até porque, quando temos uma habilidade desenvolvida, uma coordenação motora mais aguçada, vai estar auxiliando na sua própria aprendizagem em outras disciplinas. Isso é comprovado, isso é real, e o profissional de educação física está habilitado a essa questão. E aí eu me levo lá em 98, que é a regulamentação da nossa profissão, onde qualquer pessoa dava aula dentro das escolas, às vezes era um militar, um sargento, um tenente, que dava aula dentro das academias, às vezes sem ter formação pedagógica para estar trabalhando com criança. E aí vem essa luta e essa lei que regulamenta a profissão da educação física, onde tudo começa a mudar, onde aqueles que foram formados na faculdade têm os privilégios, né, as preferências para poder entrar e a obrigatoriedade de estarem dentro da escola, mudando o conceito da formação e das informações dentro desse espaço. E com essa luta, aí vieram as lutas também de cobrar o profissional habilitado com registro dentro de qualquer instituição. Então, quando eu estou na academia, quando eu estou dentro da escola, quando eu estou dentro do condomínio, é obrigatório que o profissional seja o profissional com registro no seu conselho. Isso é tudo através de uma luta essa que a gente vem encampando, que a gente vem pedindo, através de concursos públicos. E a gente reforça que o profissional de educação física ele não tem que estar somente dentro da escola. E aí na esfera pública, nós vemos também que dentro da saúde, o profissional de educação física ele é indispensável, até porque a educação física é uma matéria relacionada à saúde. Porque temos academias da saúde no nosso município, temos postos de saúde no nosso município, que realizam um trabalho de atividade física na maioria das vezes, e a gente precisa também de um concurso para a saúde, para adquirir esse profissional de educação física. E mais uma coisa que me chama a atenção, que foi uma coisa que eu identifiquei no governo passado, pelo qual eu fiz parte, que as secretarias de esporte, instituto hoje, elas vão passando e passa o governo e simplesmente todo o trabalho que foi realizado num governo, ele é esquecido, ele é colocado de lado, porque na maioria das vezes, quase em toda a totalidade, um grupo de profissionais que trabalharam numa gestão não são os mesmos e com certeza na próxima gestão. Às vezes fica um professor que foi cedido da educação para dar alguma continuidade, mas pode não ser. Por que também não ter um concurso para colocar um profissional dentro dessa estrutura para dar continuidade, para ter todo o seu trabalho de um governo ali arquivado, para poder dar continuidade nos projetos positivos, para poder retirar aqueles negativos, mas, sobretudo, para ter guardado os dados que por ali passaram. E acaba que há um gasto no nosso poder público com essas irresponsabilidades também que vão passando de governo em governo, e a gente perde por não ter um profissional capacitado para guardar esse trabalho que às vezes é realizado com tanto trabalho por uma equipe. Isso aí eu pude acompanhar 3 governos, e 3 governos que eu vi acontecendo coisas boas dentro da Secretaria de Esporte e que simplesmente se perdem as informações. Mas, enfim, quero agradecer a todos e dizer que a educação física e o esporte é essencial e indispensável na vida do ser humano. Muito obrigado, presidente. Boa tarde a todos.
Obrigado, professor Leandro Azevedo. Convido o próximo vereador inscrito a fazer o uso da tribuna, vereador Pastor Antônio Brito. Vossa Excelência dispõe de tempo regimental. Boa tarde, senhor presidente, colegas vereadores, os que nos assistem pela televisão, pela internet, nos acompanham de casa, do trabalho, da onde é possível. Senhor presidente Rony Medeiros, hoje eu assinei uma emenda a pedido do vereador Leandro Azevedo, corrigindo aqui um projeto dele, que ele havia apresentado, mas que esse projeto dele também já havia um anterior em trâmite, que é o que trata sobre regulamentarmos e alterarmos a lei orgânica em relação à idade de quem tem direito à gratuidade na rede pública. E também os maiores de 60 anos, no caso de transporte, 65. E esse projeto existe um projeto, vereador, antes, que é o projeto do vereador Dudu, que trata sobre essa questão, segundo informações interna da casa, esse projeto encontra-se parado devido ao afastamento do vereador. Só que o afastamento do vereador, na minha opinião, não deve atrapalhar esse projeto. Esse projeto é bom, eu concordei na época, assinei inclusive, porque foi numa medida de urgência, quando o vereador Dudu, isso em 31/5/2017, ele foi lido no pedido de urgência aqui, tem a minha assinatura, porque é bom esse projeto para a cidade. Aí, posteriormente, o vereador Leandro apresentou um, que teve que mudar, retirar, deixar com outra natureza, porque já tinha esse. Eu peço a Vossa Excelência, vereador Rony, para tomarmos as providências possíveis para que continue tramitando esse projeto, para chegar ao ponto de, em plenário, votarmos. Por quê? Eu mesmo me dispus, quando fazia campanha, a pessoas que nos abordavam, pedindo essa providência de nós regulamentarmos a idade mínima, ao invés de 65 anos, para essa questão, para 60. E precisamos de regulamentar isso. As pessoas hoje têm cobrado bastante. O setor de transporte coletivo tem sido, de certa forma, desgastado, ou tem estado desgastado pelo péssimo trabalho que presta à sociedade. E nós aqui temos que lutar para que isso mude. Eu acredito que deve começar mudando por uma providência dessa, né? Eu posso até ler aqui alguns parágrafos do que se trata. No artigo 1º, inciso 3º, do artigo 173 da Lei Orgânica do Município de Petrópolis, passa a vigorar com a seguinte redação: o município, na prestação de serviços de transporte público, fará obedecer os seguintes princípios básicos. Quais? Esta lei, o seguinte princípio básico:
tarifa social assegurando ou assegurado a gratuidade aos maiores de 60 anos e aos alunos da rede pública até a conclusão do ensino fundamental, vereador Leandro. Vereador Leandro também, com essa mesma ideia, eu não cheguei a apresentar esse projeto, porque o vereador Dudu apresentou. E trouxe medida de urgência, eu assinei. Portanto, essa apresentação dele, na época, contemplou o que eu queria fazer. Então, não tinha por que apresentar um outro. O vereador Leandro apresentou, talvez não conhecendo esse, ou achou que com um incremento com outras ações passaria, mas foi pedido o arquivamento dessa parte. E ele fez isso. Mas eu, mais uma vez, eu peço que o senhor presidente coloque aqui uma graxinha nesse parafuso que está enferrujado, para que comece a tramitar esse projeto e a gente dar uma resposta, os vereadores se posicionarem, justificarmos, mostrarmos o porquê, e se alguém está contra, apresentarmos alguma coisa que possa justificar, mas contanto que a gente possa, então, chegar a essa posição de podermos aprovar aqui na Câmara Municipal a gratuidade para maiores a partir de 60 anos, no caso de transporte público, e também para os alunos da rede pública até a conclusão do ensino fundamental. Isso precisamos tomar imediatamente essa providência. Existe em vários municípios já tramitando e em alguns casos já funcionando, porque essa questão dos 60 anos está ao encargo dos municípios. Precisamos então fazer valer esse direito. No mais, senhor presidente, é isso aí. Eu quero lembrar aqui que nós estamos fazendo o que pode no que diz respeito ao engoldo que todos os vereadores aqui defendem. Cada um tem sua opinião, mas todos em comum em relação à subida da serra, a todo o engoldo que permeia sobre a Concer, a NTT e o DENIT, o Ministério dos Transportes, por aí afora, que é uma bandeira de todos nós aqui vermos tudo isso regulamentado, que está longe, inclusive. Conseguimos agendar, infelizmente não vou poder estar nas audiências em Brasília, mas o Mercoserra vai representar, o secretário de Desenvolvimento, Fiorini, vai estar, representante da CPTrans também vai estar lá para dar continuidade ao que se solicita em relação a todo esse emaranhado na situação da Concer e da subida da serra, do túnel, do acesso Bing-Quitandinha, que também todos nós aqui defendemos. No mais é só isso, e vamos buscar resultados para a nossa cidade. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Pela ordem, presidente. Pastor Antônio Brito. Pela ordem, vereador professor Leandro Azevedo. Queria só dar prosseguimento aqui e agradecer as palavras do vereador Antônio Brito e pedir, presidente, para reforçar uma emenda que eu, depois disso aí, tive que destrinchar algumas emendas que eu fiz relacionadas a esse assunto, mas, na verdade, sobre uma injustiça que eu acho que nós podemos corrigir nessa casa. Se eu vou estudar hoje como está a lei, numa instituição, universidade privada, eu tenho 50% de desconto na passagem na nossa cidade, vereador Antônio Brito. Mas se eu passo numa universidade federal, que hoje é realidade na nossa cidade, eu tenho que pagar ela
inteira. Então, no momento que foi feita essa lei na nossa cidade, não tinha universidade federal aqui. E eu acho que eles não preveram por isso, por um descuido. Mas agora a nossa cidade tem um Cefet, tem uma UF, entre outras, que na maioria das vezes quem estuda nessa universidade é quem se prepara e não tem condições de pagar uma instituição privada. E hoje está sofrendo em pagar essa passagem integral. E como em outras unidades, em outros estados e cidades é gratuito, eu acho que aqui também a gente tem que fazer essa justiça e igualar essa situação, porque é para a gente estar promovendo o desenvolvimento e o estudo na nossa cidade. Então foi colocada essa emenda hoje, espero aí que ela seja votada e aprovada para a gente beneficiar os estudantes das universidades federais aqui na nossa cidade. Muito obrigado, presidente. Obrigado, vereador professor Leandro Azevedo. Convido o próximo vereador inscrito a fazer uso da tribuna, vereador Marcelo da Silveira. Vossa Excelência dispõe do tempo regimental. Boa tarde, presidente Rony Medeiros, que preside essa casa. Boa tarde a todos os vereadores, a todos que nos assistem pelo TV Câmara. Obrigado a todos da plenária que vieram assistir esta sessão. Gostaria de começar aqui, em primeiro lugar, vereador Relojão, parabéns, obrigado. Estive lá na posse fazendo uma visita lá no cemitério e eles me passaram, vereador Leandro Azevedo, que o Relojão é um dos maiores parceiros lá do cemitério. É ele que contribui lá para o rapaz abrir uma cova lá, ele tira do bolso para poder pagar. Isso aí, ô vereador, isso aí é algo do senhor que nós temos que parabenizar o senhor por, infelizmente, falta de profissional lá na área, e o senhor acaba fazendo isso pelo povo de lá da posse da sua área lá. Parabéns, eu não poderia deixar de parabenizar o senhor. Hoje estive fazendo uma visita próximo à instituição Pestalozzi, aonde, acompanhando o TV Câmara, viram que nós estivemos falando sobre a situação da APAE, aonde os motoristas, em primeiro lugar, não respeitam a velocidade em frente a uma instituição aonde atende crianças com algum tipo de deficiência, aonde a maioria utilizam de cadeira de roda. E aí já mandei um ofício para a Secretaria já me respondeu que brevemente, o mais rápido possível, irá estar fazendo as melhorias ali naquela via. Mas continuo falando, vereador Leandro, a responsabilidade também da sociedade é muito grande nisso aí. Né? Passar ali a 60, 70 quilômetros ali, sabendo que tem uma instituição ali, é uma falta de respeito. E ao verificar lá, em frente à instituição Pestalozzi de Petrópolis, que fica citada ali no Alto Independência, também as reivindicações deles lá, para mim é simples, que falta um pouco de interesse também de fazer, porque a instituição Pestalozzi não está lá agora nesse governo, não estou falando desse governo atual, não. Ela já está lá há anos e anos e nada foi feito. Então aquelas mães saem com seus filhos de cadeira de roda, ponto de ônibus é um pouco distante, e ao chegar no ponto de ônibus, vereador Leandro Azevedo, nós não temos uma cobertura, aonde se estiver chovendo, ela fica com seu filho de cadeira de roda debaixo de chuva, e se tiver sol, ela fica com seu filho também debaixo do sol. Então eu também já pedi à minha equipe
do meu gabinete para oficializar um ofício lá para a CPTrans, que no qual com certeza estará atendendo as nossas reivindicações, né? Tenho saudade do senhor de lá, hein? Vai demorar um pouquinho? Mas eu tenho saudade do senhor lá, hein, vereador Maurinho? O senhor tirava do bolso e fazia, hein? Mas o vereador Maurinho já está nos dizendo aqui que vai demorar um pouquinho porque está sem material. Então, vamos pedir ao nosso prefeito Bernardo Rossi que puder rapidamente acelerar esse material aí, porque nós estamos no inverno, as chuvas de verão estão chegando, o verão daqui uns dias está na porta, e na hora de sair daquela instituição, a mãe tem que sair, independente do sol e da chuva. Então, é algo que estou acompanhando, né? Já quero deixar bem claro para os responsáveis lá da Pestalozzi, que esse pedido já foi feito e já foi encaminhado para a CPTrans, e com certeza estaremos acompanhando para que possam, não somente a PAI, mas a Pestalozzi também poder receber um ponto de ônibus mais próximo, porque o motorista, o vereador Leandro, chega até a parar. Ele procura parar na porta da Pestalozzi, mas infelizmente ele é notificado pela empresa, porque o ônibus tem uma câmera que mostra onde ele parou. Aí ele parou para uma mãe descer com uma criança de cadeira de roda na porta da Pestalozzi. Aí ele é penalizado pela empresa. É um absurdo a dona Petroita fazer isso com esses profissionais nossos aí, né? Além de querer atender, ajudar aquela mãe, às vezes pega uma suspensão porque parou na porta da Pestalozzi, onde que é o lar das crianças com algum tipo de deficiência. Do mais, queria agradecer aí. Obrigado, vereador Maurinho, por o senhor ter me dado já uma informação que a CPTrans está passando por alguns problemas. Me que em permite breve uma parte? será. Uma parte, já está terminando a fala do senhor? Fica à vontade. Não, só para esclarecer também que a questão da Pestalozzi ali da PAI, na Monsenhor Barcelar, eu acredito que a CPTrans esteja aguardando um pouquinho, porque aquela via vai ser toda recuperada. Aquele asfalto ali vai ser todo trocado, nós já tivemos com o secretário de obras e com o prefeito, e conseguiram o apoio do DR que mandasse o asfalto para recuperar aquela via. Então, se pintar hoje, como terminou ali a Souza Franco e está terminando ali ao lado da feira, está terminando aquele asfalto, acredito que vão começar com a Monsenhor Barcelar, que ela está muito ruim. Sim, senhor. Né? E aí, acredito que quando terminar o asfalto vai ser igual ali na Rua da Feira. Terminou, a CPTrans vai e faz a faixa de pedestre que o senhor pediu, e aí aquelas melhorias para atender ali as pessoas que frequentam a PAI. Obrigado. Obrigado. Por isso que é bom ter um companheiro aqui, um vereador como o Maurinho Branco junto aqui, que é uma pessoa que foi presidente na CPTrans e entende do que está falando. Então, é isso que ele falou, né? Vai demorar um pouquinho porque vai ter as melhoras lá do asfaltamento, então não vai adiantar fazer as faixas agora, porque vão fazer um recapitamento lá, mas em brevemente, se Deus quiser, estará tudo em ordem. E lá na Pestalozzi estaremos acompanhando. Desde já, obrigado, presidente, obrigado a todos os vereadores, e um abraço e uma boa tarde a todos vocês. Obrigado, vereador Marcelo da Silveira. Convido o próximo vereador inscrito a fazer uso da tribuna, vereador Vanderlei Taboada. Vossa Excelência dispõe do tempo regimental. Havendo em comum acordo entre os vereadores Meirelles e Vanderlei Taboada, na tribuna, vereador Meirelles, para fazer uso do seu tempo regimental. Vereador Rony Medeiros, que hora preside essa sessão, por um acordo de bancada aqui do meu partido, eu que não sou mais líder, não exerço a função,
mas me foi concedido gentilmente pelo vereador Maurinho Branco o seu tempo de regimental como liderança, para que eu possa ter o tempo necessário e trazer aqui a público as minhas explicações, a minha fala na tarde de hoje. Muito obrigado a todos, uma boa tarde, à assistência que aqui comparece, aos vereadores presentes na casa, aos funcionários da Câmara Municipal, não vou fazer uso do todo, aos funcionários da Câmara Municipal e a todos que nos assistem pelos meios de comunicação. Os vereadores aqui que lidam comigo diariamente, me conhecem, os amigos, os familiares, sabem e conhecem a minha personalidade. Alguns costumam até brincar, vereador pastor Antônio Brito, dizer que às vezes eu sou docinho de leite, ou seja, gostoso, mas enjoa, né? Mas faz parte. Eu vou... É verdade. Eu vou repetir aqui um tema aqui que eu acho de suma importância e vou bater na tecla até que nós consigamos chegar à conclusão que é viável ou não. Mas a ideia, por si só, vereador Leandro, eu acho importante, é um tema muito importante para a nossa cidade. E eu vou trazer alguns números da última vez que eu falei do tema aqui, para nós entendermos melhor. Agora há pouco, estava aqui presente, aqui nos bastidores da casa, o secretário de Saúde, que veio trazer aqui um projeto de lei de alteração dos conselhos de saúde para o município, e estava acompanhado do senhor Rogério Tosta, que é presidente do Conselho de Saúde do município. Então, essa parte aqui, nós receberemos o projeto, será analisado e, em breve, será votado, avaliado pelos vereadores. É outra questão. Mas aproveitei a oportunidade para perguntar ao secretário de Saúde, de forma informal, qual o custo de um paciente para a rede pública do município acidentado? Quanto custa uma pessoa que sofre um acidente de automóvel, de motocicleta, uma internação, uma cirurgia de fêmur, uma cirurgia de maxilar, aquela complexidade que é uma pessoa quando se acidenta, que tem que ficar na UTI do Santa Teresa, que é um hospital privado e o município paga por esse serviço, e nem sempre é reembolsado na íntegra pelo SUS. E a informação que eu obtive é que, em média, isso foi uma conversa informal, mas dá para se ter uma base. Em média, custa de 20 a 30 mil reais para o município um acidentado que precisa de uma cirurgia, de uma operação, de uma cirurgia, de uma internação em UTI, depois vai para o quarto até se recuperar. Esse é o custo em média, porque já ouvi, vereador Leandro, casos que o acidente foi tão grave que a pessoa se machucou tanto, precisou de 3 cirurgias, remover órgão, aquele estrago todo. Já ouvi dizer de cirurgias que chegam a 100 mil reais o custo para o município. Vereador Mauro Branco, também ali presente ali nos bastidores, me deu uma informação, assim, bem ampla, do custo do radar para o município. E aí eu vou explicar, porque muita gente tem dificuldade de entender. O radar, quando implementado num local, mesmo que sinalizado, e tem que ser bem sinalizado, pois o intuito ali não é arrecadar a multa, é reduzir a velocidade naquele trecho. Pois se ali ele foi instalado, é porque ali ocorre risco de acidente.
porque as estatísticas mostram que ali ocorrem diversos acidentes. Mas, no início, quando se põe um radar num certo local, um motorista ou outro distraído, mesmo que sinalizado, ele é infracionado, ele é multado. Mas, logo depois, quando as pessoas vão se acostumando, tá ali, ó, eu não posso pecar de novo, errar de novo, que eu vou tomar uma pancada, vou tomar uma multa. E como diz que o órgão mais sensível do ser humano é o bolso, né? O cara não vai incorrer no erro novamente. Quando o radar é implementado e logo no começo pode ocorrer alguns números de multas, mas depois, vereador Leandro, esse número de multas ele se reduz drasticamente. São poucos os casos das pessoas que são multados quando, repito, o radar é bem sinalizado. E aí o vereador Maurinho me deu uma informação que, em média, isso é um preço genérico, para o município contratar um aparelho de radar, o custo mensal desse aparelho, que é uma empresa privada, que vai prestar manutenção, vai estar aferindo se ele está na velocidade correta, se der defeito, troca, põe outro. O custo, em média, de um radar é de R$4.000 mês. Ou seja, no início... Permite uma parte? Pois não? Só para brilhantar a sua fala, só existem 3 empresas no Brasil que fazem o uso da locação dos aparelhos de radar. Tá. E esse número que eu te passei foi no começo do ano passado. Então, a gente pode ter aí um acréscimo aí de não sei... Uma coisa. De uns 200, 300 reais, aí eu chutar para cima, né? E a CPETRAN já está fazendo uma nova licitação, já tiveram fazendo uma visita a uma empresa no Paraná, para ver se esse número, ao invés de ser 36, coloca 12, igual a gente tem várias estradas no nosso Brasil afora, que você vai andando, você vê a placa do radar, mas não tem o radar, mas você segura. O Waze nem acusa, né? E é aquele radar para enganar o motorista, ele segurar. Então, a gente está reformulando aí, a CPETRAN está reformulando, para ver o que pode ser implantado ainda ou esse ano ou no começo do ano que vem. Tá. Vereador Maurinho, nós sabemos que pela extensão territorial do nosso município e a nossa, vereador Luizinho, a nossa malha viária, que é muito extensa, nossas ruas são sinuosas, sempre, vias de regra, à beira de rios. E o nosso clima desfavorece nesse sentido, muitas das vezes as vias molhadas, escorregadias. Então, eu acredito que um número maior de radares no município, ele vai surtir maior efeito. Então, voltando aqui à ideia, ora pois, se a média de um acidentado é 20 a 30 mil reais por mês, média, tem casos mais graves e mais caros, e 36 radares na nossa cidade, que seria o número ideal para reduzir a velocidade das grandes vias, a R$4.000, nós estamos falando em média de R$144.000 mês. R$144.000. Ou seja, vereadores, se esses radares implementados no município, 36 radares, reduzirem 4 acidentados por mês apenas, pagou o custo do serviço do mês inteiro. Pagou apenas 4. Eu sei que esse final de semana tivemos 11 acidentes com vítimas. Ora, pois, eu nem busquei uma informação correta. 11 acidentes, um óbito, com uma morte. Que aí não vou entrar nessa seara. Se reduziu a morte, não tem preço. Mas 11 acidentes com vítima, com um acidente com 2 vítimas, com 3 vítimas, mais de 15 acidentados no final de semana. Num final de semana, de um mês de 30 dias. Então,
o retorno de 36 radares na cidade, ele vai gerar uma economia para os cofres da Secretaria de Saúde, ele vai gerar mais vagas nos hospitais, ora, pois, menos acidentados, mais vagas nos leitos para a pessoa que está com aquela cirurgia marcada para o coração, aquela pessoa que está com a cirurgia marcada, vereador Leandro, está aguardando lá 2 meses, que está com o fêmur fraturado. Um acidentado fica em média de 7 a 10 dias num leito de hospital. 10 dias ocupando vaga, paciente esse que podia ter sido evitado de estar lá no hospital. Essa é uma análise pequena. Não vamos aqui avaliar que a pessoa acidentada depois ela precisa de seguro, de ficar no seguro, na previdência social, sem poder trabalhar, sem gerar renda. O prejuízo é muito, muito maior do que isso, do que a conta do hospital. Mas eu estou sendo aqui genérico e simplista nessa questão. A minha sugestão ao secretário de Saúde, ao senhor Rogério Tosta, que é o presidente do Conselho de Saúde, e eu fiquei assim muito feliz que me ouviram e me prometeram de avaliar. Eles vão estudar a minha sugestão. Não quer dizer que ela juridicamente ela seja possível de ser implementada. A minha sugestão é que a Secretaria de Saúde, onde no nosso ordenamento jurídico, na nossa legislação, diz que a Secretaria de Saúde Municipal, isso em todo o Brasil, ela deva promover ações para redução de acidente de trânsito. E, no meu entendimento, custear o serviço dos radares à Secretaria de Saúde é uma ação de redução de acidentes de trânsito, vereador Antônio Brito. Então, repito, 144 mil mês a média, 36 radares, é o custo que, se a Secretaria de Saúde custear, com 4 pacientes aí apenas, já está pago todo o serviço. O que deixar de se acidentar dali para frente é lucro. É lucro para os cofres públicos, é lucro para a população que tem mais vaga nos hospitais e é lucro para o ser humano, para as famílias que tem um ente querido acidentado, causa transtorno, às vezes perde o emprego, a esposa tem que acompanhar o filho, o marido que precisa de atenção em casa depois, porque ainda tem a fisioterapia, ainda tem o medicamento, ainda tem o tratamento. Não é sair 10 dias depois do hospital da UTI, vai para casa, a vida voltou ao normal, não. E o radar, não sendo no intuito de arrecadar, bem sinalizado, ele vai estar promovendo, o radar estará promovendo redução de acidentes no nosso município. Eu fico assim muito esperançoso com o secretário de Saúde, senhor Silmar, com o presidente do Conselho, que ouviram a minha sugestão, que prometeram de debruçar sobre o tema, avaliar junto ao jurídico da Secretaria de Saúde, se a Secretaria de Saúde pode custear esse serviço, mas entendo que, se assim puder, será um grande investimento financeiro e humano para a nossa cidade. É essa a minha fala. Agradeço o meu colega de partido, o vereador Mauro Branco, que me concedeu o tempo que faria jus, a compreensão do presidente dessa casa e dos demais colegas. Peço a Deus saúde e paz para que nós possamos estar aqui novamente na próxima sessão, tratando dos assuntos de relevância do nosso município. Uma boa tarde. Ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador pastor Antônio Brito. Senhor presidente, vereador Meirelles,
nós precisamos dessas ações no município. Estamos carentes disso, prevenção. Eu falava ontem sobre isso, no que se dizia a respeito a moradores de rua, que é uma prevenção muito mais complexa, porque passa pela família, passa pelas condições particulares das famílias, passa pelo raciocínio das pessoas para tomar aquela decisão. Agora, essa do trânsito, especialmente nessas 3 avenidas, nós temos perigosíssima, como o senhor falou, muito, todas sinuosas, porque é um verdadeiro malabarismo que nós fazemos quando estamos dirigindo. Exige 100% da nossa atenção quando estamos dirigindo, mesmo a 60 por hora, 40 por hora, e dependendo do tempo e do horário, é pior ainda. Por exemplo, à noite chovendo. De fato, precisamos de ter estabelecido através dos radares eletrônicos a velocidade que se possa conduzir ali. Porque o senhor vai de boa fé, o senhor vai lúcido, dirigindo com todos os cuidados, mas a gente depende de outras pessoas que muitas vezes não estão com um tino igual ao nosso. E que pelo menos uma forma de coibir a velocidade, porque vai mexer no bolso, e até no direito de dirigir, dependendo das infrações que foram cometidas, a quantidade, que é a suspensão e por aí afora. Isso precisamos ter aqui na nossa cidade. Na verdade, esse valor é nada para o que se tem gasto através com os acidentes pela Secretaria de Saúde nos hospitais. Vale a pena aprofundar esse estudo, observar até que ponto podemos fazer isso, para que tenhamos mais segurança na cidade de Petrópolis, já que temos uma topografia diferenciada, as ruas diferenciadas de qualquer cidade, ou a cidade turística, que as pessoas precisam chegar aqui e ver o exemplo também, porque a União faz isso nas estradas federais. A gente anda na 040, tem as câmeras. Na minha opinião, deveria ter mais. Mas a gente tem que ter aqui também. O quebra-mola, o famoso quebra-mola, já não dá para essas avenidas, é mais para uma rua secundária, uma rua de pouco movimento, que de repente entra alguém querendo correr ali, tudo bem, numa área mais familiar, mais residencial. Agora, nessas avenidas principais, e que seja também nessa, se for possível, o senhor falou de 36 câmeras, vai dar para abranger vários espaços aqui na cidade. Então, eu quero parabenizar por esse raciocínio, iniciativa, e devemos todos nós nos unirmos para apoiar essa ação. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador professor Leandro Azevedo. Presidente, só parabenizar a fala do vereador Meirelles, viu, Meirelles? Vossa Excelência já veio com esse assunto aí nas sessões passadas e reforça hoje, e nos leva a perceber o quanto, e aí vem passando de governo para governo, não investem na prevenção, e a saúde hoje, na verdade, ela vem sofrendo com isso em algumas outras esferas. O senhor tocou hoje num assunto que é importante, que é o trânsito, a segurança, a prevenção nele, mas se a gente parar para perceber, eu só anotei 5 assuntos aqui, em que, se nós cobrarmos e os prefeitos, o poder executivo, na verdade, se prender nisso, a saúde vai sofrer muito, muito menos, que é o que a Vossa Excelência já falou, que é o trânsito, e aí eu cito a saúde na sua atenção básica, na sua totalidade, a prevenção na atividade física que perpassa pela saúde também, o esporte e a educação, a prevenção do tabagismo e drogas. Então, na verdade, tem um pentágono aqui importante que a gente precisa trabalhar na prevenção, que na verdade pode ser 500 mil investido nisso aqui por mês, mas na verdade a gente vai deixar de gastar um dinheirão depois para tratar. Então, Vossa Excelência está de parabéns num assunto de grande relevância que o senhor trouxe aí para a nossa Câmara. Obrigado. Presidente, um pequeno, pela ordem, para complementar.
Eu gosto muito de exemplificar, senão nós ficamos naquela questão global do tema e não conseguimos visualizar o que nós estamos falando. Rua Washington Luiz, chegando aqui do Quitandinha, aqui na antiga fábrica São Pedro de Alcântara. Todo final de semana, todo começo de semana, está lá o jornal. Veículo caído dentro do rio. Veículo caído dentro do rio. Excesso de velocidade. É fato. É fato. Excesso de velocidade. Barão do Rio Branco. Excesso de velocidade. Veículo dentro do rio. União Indústria. Reta do Prado, Correias, entre Correias e Nogueiras, 1h30, acidentes de grande gravidade. Rua Bingen ali próximo a Werner, Restaurante Lucas, 1h30, veículo dentro do rio, excesso de velocidade. Então, se nós conseguirmos reativarmos esses radares, se for possível, custeado pela Secretaria de Saúde, exemplifiquei alguns casos aqui, Alto da Serra, próximo do Clube Internacional aqui, entrada do Sargento Buening, aquela confluência ali, não tem um final de semana que não tem um acidente grave ali. Então, são diversos pontos, Coronel Veiga, então são diversos pontos que, se isso acontecer, a Secretaria e os seus técnicos estarão apontando os melhores locais, onde há maior índice de acidente. Eu tenho certeza que nós conseguimos reduzir esse quadro de acidentes na nossa cidade. Obrigado, presidente. Pela ordem. Presidente. Obrigado, vereador Meirelles. Pela ordem, vereador Maurinho Branco. Não, corroborando com as palavras do vereador Meirelles aqui, na verdade, o estudo na CPTRAN já existe, os locais com os maiores índices de acidentes, já tem todos os números lá, a CPTRAN está sempre em contato com o Corpo de Bombeiros, com o Hospital Santa Teresa, pronto-socorro, então tem todos os números de acidentados, todos os números de acidentes que ocorrem na nossa cidade, os técnicos lá estão sempre atualizando cada vez mais, e o que falta mesmo é recurso. Então, acho que essa conversa ali com o secretário de Saúde, Silmar, ali atrás, foi muito boa. Acredito que o presidente da CPTRANS também, o Jairo, possa entrar em contato com o secretário Silmar, e aí quem tem que se entrosar é o jurídico da CPTRANS com o jurídico da Secretaria de Saúde, para ver se é viável a Secretaria de Saúde pagar por esses radares, que vai beneficiar um grande número de pessoas na nossa cidade, né? Acredito que 80%, e também o que o Vossa Excelência falou aí agora, o vereador, esses acidentes, muito a imprudência dos motoristas, né? Motociclista, então, nem se fala, né? Que ele não tem respeito nenhum, não respeita o próximo, ele ultrapassa na faixa de pedestre, ele ultrapassa pela direita, ele se mete no meio dos carros, ele leva seu retrovisor. E aí eu volto a falar o que eu venho falando há 5 anos. Quando o motociclista ele sai de casa, ele senta na sua moto, ele esquece que ele deixou a esposa, deixou o filho, o pai, a mãe, o irmão, sempre alguém que ama ele. E ele, quando ele senta naquela moto, ele esquece que ele tem família. E que ele pode também atrapalhar a família que vai ao encontro dele. Então, e nós já fizemos várias campanhas, esse 1 ano e 6 meses que eu fiquei à frente da CPTRAN, nós fizemos várias campanhas com motociclistas, carros, tem o Maio Amarelo, né? Então, nós fizemos essas campanhas para conscientizar. E muitos daqueles motociclistas, você dava o papel para ele, pegava aquilo, jogava no chão na sua frente, porque ele não quer, ele quer acelerar, ele acha que ele é imortal. A verdade é essa. Então, foi muito boa a sua fala. Acredito que se o jurídico das duas empresas, da Secretaria de Saúde e da CPTRANS, se acertarem, acredito que quem vai ganhar com isso é o povo petropolitano. E agora também recebi uma ligação aqui, que eu não poderia deixar de falar, para o meu amigo Relojão e para o meu amigo Vanderlei Taboada, doutor Nelson do DR me ligou agora, que saiu mais uma emenda de R$500 mil
porque tinha saído um empenho de 100 mil para fazer o asfalto de Pedro do Rio à posse. E aqueles 100 mil só deu para fazer uma parte ali de Pedro do Rio, e no máximo, acredita que essa semana ou semana que vem tem mais 500 mil de asfalto para atender a União Indústria da posse, de Pedro do Rio para a posse. Então, uma boa notícia que vocês estão ganhando aí agora, e quem está ganhando também são os moradores de Pedro do Rio e da posse, quem usa ali a União Indústria. Obrigado, meu presidente. Obrigado, vereador Maurim. Depois dessa ótima notícia que o vereador Maurinho dá, tanto para o vereador Vanderlei, para o vereador Relojão, e principalmente para os moradores dessas regiões, eu passo a palavra, então, ao líder do PTB, vereador Vanderlei Taboada. Vossa Excelência tem um tempo regimental. Obrigado. Senhor presidente, senhores vereadores, os que nos assistem pelo canal 98, assistência, as coisas acontecem, né, por excesso. O vereador aqui, Meirelles, foi muito feliz na sua fala hoje, e nós ouvimos aqui numa reunião, 2 reuniões passadas, quando a vereadora Gilda pedia que colocasse tela por causa das capivaras. Eu já penso diferente, tem que colocar aqueles guarda-reios que a gente vê constantemente na BR-040, acidente com quem bate no guarda-reio e não atravessa a pista. Então, nesses locais onde acontece essa quantidade de acidente, era importante que colocasse, vereador Meirelles, esses guarda-reios. Olha, o que acontece, vereador? Olha, eu acho o seguinte, proibir de colocar esses guarda-reio é a mesma coisa que colaborar com um cidadão mergulhando no rio. Quanto à questão de velocidade, realmente é responsabilidade de cada condutor de veículo. Ele não tem essa responsabilidade de dizer, poxa, eu tenho uma família em casa me esperando, poxa, eu tenho meu pai, tenho minha mãe, porque geralmente são jovens, e que fazem o que fazem com os carros aí nas madrugadas. É perigoso você de Petrópolis para Itaipava no final de semana, porque você encontra com um motorista completamente, praticamente transtornado nessa pista, num excesso de velocidade que, haja Deus, tem que sair fora deles, se houver espaço, porque nas curvas entram cortando as curvas, não querem saber quem vem. Quanto o motociclista, ou verdadeiramente um cidadão falando motociclista, é aquele que anda numa moto com toda a responsabilidade. Motoqueiro, entregador de pizza, esses cidadãos que fazem entrega, parecem loucos sentados em 2 rodas. Eles não têm a responsabilidade de pensar com quem ele vai encontrar, com quem ele vai dar prejuízo, tem a coragem, às vezes, de ir com o pé arrancar um retrovisor. E ele tem a sorte de fugir, porque não dá para pegar. E se der para pegar, complica um pouquinho para o lado dele. Mas isso tudo, vereador Meirelles, é questão de educação. O povo precisa ter mais respeito com as pessoas, com o que vem em seu sentido, ou contra. Ele tem que aprender que isso tudo, ele traz problemas gerais na família. Ora, há 2 anos passados, eu tive esse problema com um sobrinho que bateu lá em Tiradentes, e era o 3º ou 4º tombo dele de moto, e não teve jeito dessa vez. Faleceu um rapaz com 30 e poucos anos, com a vida organizada, e infelizmente era o último filho da minha cunhada, porque o primeiro também morreu com acidente de moto, e o segundo foi a mesma coisa. Lamentável você pegar um rapaz de 34 anos, cheio de vida, muito querido na nossa sociedade, todo esfacelado. Por quê? Todos saíram de um encontro de motociclista, saíram normal. Ele ficou para trás, quis tirar a diferença para acompanhar os colegas, e os colegas vêm devagar, o nome dele era Inácio, e ele se perdeu numa curva e bateu de frente com um carro.
para ver como é que a pessoa do carro ficou tão traumatizada que ele não quis nem saber, Maurinho. Eles não procuraram a família para nada, não quiseram saber de nada. 2 sobrinhos com acidente de moto, né? Da família da minha esposa. Irmãos. Um morreu em Cabo Frio e o outro morreu aqui em Tiradentes, Minas Gerais. Por mais que se falava, uma vez ele estava na UTI, eu fui visitá-lo de um tombo que ele levou na descida da Vila Rica ali. Estava seco até na certa curva, para frente tinha chovido. Então ele caiu por cima do primeiro e o outro morreu. Ele deu a sorte que ele andou uns 50 metros a rastro, não aconteceu nada. Mas quebrou bacia, operou, ficou cheio de ferro, ficou na UTI. E ele falava assim, Maurinho, meu tio, me tira daqui. Falei, se eu pudesse, eu não te tirava daí, pelo menos eu sabia que você estava vivo. Porque você vai sair daí e vai fazer pior, e aconteceu. Infelizmente, hoje a minha cunhada sofre muito pela perda dos filhos, e tem um neto, filho do primeiro, que faz algumas peripécias com moto. E a gente fala e não adianta. Eu não sei o que acontece, está no sangue. Está no sangue da irresponsabilidade. Mas, é como diz, nós não podemos fazer nada. Botar juízo na cabeça dessas pessoas que andam em certa velocidade. Eu fui jovem também, fiz alguns abusos, mas no meu tempo não tinha moto. Se tinha moto, a gente não tinha poder aquisitivo. Tinha um carrinho e era... Lambreta não dava para fazer... Caía, mas não machucava, né, vereador? Isso mesmo, andei algumas vezes em Lambreta. Mas o mais importante de tudo isso é que a gente não consegue mais fazer quebra-mola, porque se você for fazer quebra-mola para segurar a velocidade dessa gente, nós vamos levar 2 horas para ir a Pedro do Rio, já leva praticamente pelo problema do trânsito, e vamos levar mais tempo ainda para chegar na posse, que já tem alguns quebra-mola. Então, o quebra-mola virou sinal de trânsito. Isso é um absurdo. É o desrespeito completo. Eu acho o seguinte, o radar é o melhor negócio. É caro, mas mexe no bolso. Toma carteira, faz uma série de coisas que é importante para educar a pessoa. Já que ele não vai pelos meios que a gente pode fazer, muito bem, que faça pelo meio doloroso de pagar uma multa por excesso. De pagar a multa, mas só o radar pode, ou o radar de mão. Eu acho que a Polícia Militar deve ficar em determinados pontos, como fica a Polícia Federal, com radar móvel, pegando essa gente. Eu vi outro dia, um policial me mostrou uma moto a 240 quilômetros, na BR-040, foi preso. Moto e o ciclista. E olha, o meu sobrinho, quando bateu, estava 220, porque hoje, quando o cidadão, quando bate, o marcador do velocímetro fica cravado onde ele bateu, na altura que ele bateu. Estava quando 220. Daqui para lá, Maurinho, ele ia com aquela câmera na cabeça, marcando as velocidades. Ele teve um momento de 240 quilômetros indo. Você conhecia ele? Quer dizer, é uma coisa de louco. Isso parece que é um atrativo do mal. Que a pessoa joga com a vida e deixa lá uma mãe sofrendo como ela sofre todo ano. Foi no dia 28 de junho que aconteceu isso, dia do aniversário do meu neto. Por isso está bem marcado mesmo. Outro assunto, senhor presidente, foi que realizamos no final de semana. Já falamos de coisa muito ruim, de acidente, dessas coisas todas. Mas agora tem o centro, a Associação de Bandas Marciais de Petrópolis, junto com o Centro de Cultura Celina de Oliveira Barbosa, organizou em Pedro do Rio um desfile de bandas marciais. Foi uma apresentação linda, tivemos a banda marcial José Veríssimo, que é de Magé, a banda marcial de Paraíba do Sul, que é mantida, a de Magé é mantida por um grupo de pessoas, a de Paraíba do Sul é mantida pela prefeitura. Foi também a banda marcial imperial de Petrópolis, que é aqui, petropolitana, que é aqui lá de Cascatinha, e a banda marcial professora Leila Souza Castro, que também ela é da região da Baixada.
Tem a Banda Marcial Embaixador José Bonifácio, que é de Pedro do Rio, e também a Banda Marcial Monsenhor Deus Rodrigues. Fizeram uma bela apresentação, atraiu o povo, foi muito bonito a apresentação desse pessoal, com carinho, com dedicação, verdadeira exibição, coisa fantástica. E creio, senhores, nenhum representante dessa Secretaria de Cultura, ninguém prestigia nada que a cultura organiza em Pedro do Rio. Isso é uma vergonha, né? Então, ninguém. Poxa, se organiza uma festa, custo zero para a prefeitura, custo zero, para que essas pessoas tenham uma atração e lá ninguém aparece. Então, é lamentável isso. Eu falo sempre que o comércio prestigia ajudando as empresas, a CPTrans trabalhou lá, entendeu? A Prefeitura de Petrópolis, até a CPTrans teve um problema que faltou material, porque também não pode pagar hora extra e as pessoas, o guarda não pode ficar até mais tarde, mas correu tudo, graças a Deus, vereador Maurinho, muito bem, foi tudo muito bom, muito bonito, o povo aplaudiu, gostou. As bandas marciais hoje estão muito bem treinadas, bem ensaiadas, fazem verdadeiro show, né? Então, eu quero agradecer ao Joel Vieira, que é o diretor lá do Centro de Cultura, pelo trabalho que ele fez junto ao presidente das bandas marciais de Petrópolis. Fizeram um excelente, já é o quarto ano que faz, cada ano aumentando o número de bandas. Todos recebem uma lembrança, um troféu pela participação. Não existe a competição, existe a participação. E foi um final de semana que eu só lamento, mais uma vez, ninguém da Secretaria de Cultura, hoje não é mais Secretaria, é um Departamento de Cultura, a Fundação de Cultura, não apareceu ninguém para prestigiar. É lamentável, lamentável mesmo, porque essas pessoas não prestigiam aquilo que é a custo zero. Às vezes eles prestigiam festa particular, mas não prestigiam festa que é custo zero, organizado pelo Centro de Cultura lá de Pedro do Rio, pelo presidente das bandas marciais, e cada ano vem aumentando e vem realmente tendo todas a banda, José Veríssimo, banda marcial, vem de Magé, já é o segundo ano que ela vem, e a garotada gosta mesmo, a rapaziada. São bandas muito organizadas. E estão à disposição. Os maestros falaram, hora que precisava fazer uma apresentação. Em outro lugar, nós estaremos à disposição de qualquer instituição que queira participação, eles estarão presentes. Boa tarde e muito obrigado. Obrigado, vereador Vanderlei Taboada, nosso último orador inscrito. E vou passar a presidência aqui ao vereador Márcio Arruda, para que a gente possa dar início aos nossos trabalhos. Passamos à ordem do dia. Peço ao vereador Luizinho, que funciona como primeiro secretário, ele lê a primeira matéria. Pela ordem, presidente. Pela ordem, o vereador Leandro Azevedo. Presidente, a vereadora Gilda se encontra numa reunião, está subindo a serra e pediu para que o projeto fosse votado por último dela. Mas haja visto que aqui só tem um projeto depois, é a denominação de servidão, eu acho que a gente poderia pedir vista dos dois projetos dela por uma sessão para ela poder estar aqui para explicar às vossas excelências a intenção do projeto. Vereador Leandro Azevedo, o segundo projeto está na ordem do dia, não tem um porquê pedir vista, que não tem nada demais. Agora, o primeiro, ele está até errado, está incompleto. Mas eu vou submeter o pedido de Vossa Excelência ao plenário. Se eles concordarem, o pedido de vista vai ser dado. Pela ordem. Pela ordem, vereador Vanderlei Taboada. Bem lembrado, eu já estava aqui preparado com essa... Já tinha visto,
até conversando com Vossa Excelência, eu acho que só perderia para o primeiro, e o outro a gente votava, porque o outro não tem... Isso que eu falei, o segundo não tem nada demais. Não tem nada demais. Os vereadores que concordam com o pedido de vista feito pelo vereador Leandro permaneçam sentados. Pela ordem, presidente. Artigo 1º, não é isso? Pela ordem, vereador Maurinho. Não, só para esclarecer, ontem a vereadora Gilda Beatriz questionou a presença dos vereadores aqui, que não estavam alguns na hora da votação. E hoje tem um projeto dela, ela também não está, porque ela teve alguma coisa para resolver. Então é só para ela ficar ligada, porque né, a gente não falta porque quer, a gente não está na sessão porque não quer. Sempre tem um motivo. Então ontem ela quis jogar todos contra. E hoje, infelizmente, ela não está aqui para votar o projeto dela. Então, ela, na hora que for falar, a gente tem que sempre pensar muito no que vai falar, para depois não ficar um clima ruim. Obrigado, meu presidente. Pela ordem, presidente. Pela ordem, o vereador Leandro Azevedo. Eu acho importante a fala do vereador Maurinho e do vereador Vanderlei também, haja vista que está na sessão é uma obrigação do vereador. Mas a obrigação do vereador perpassa também pelas nossas missões aqui na Câmara Legislativa, e a população tem que entender que quando um vereador está aqui, na maioria das vezes, ele está tratando um assunto que é para a própria população. Então, foi pertinente, né, a fala, e eu acho importante a gente também estar levando isso para a população, que ao mesmo tempo que está tendo sessão aqui, tem outras missões aí que remete à fala do vereador Maurinho. Então, realmente é uma coisa que a gente tem que estar atento a todo momento. Vereador Leandro, vereador Maurinho, a vereadora ontem ela foi infeliz na fala dela. Ela já ficou chateada, porque ela se inscreveu para falar, mas foi atender o povo lá embaixo na rua, numa hora que ela que tinha que falar. Eu simplesmente cumpri o regimento. E o regimento diz que quem não está presente, ele passa a ser o último. Aí ela ainda me questionou, quero ver se é com todo mundo assim. Não, aqui é com todo mundo assim, eu sou altamente democrático, é com todo mundo. Eu não estou olhando quem é governo e quem não é. Ontem ela estava num dia infeliz. Eu até peço perdão por ela, porque ela não é disso não. Mas os vereadores que concordam com o pedido de vista permaneçam sentados, aprovado o pedido de vista. O próximo. É só o primeiro, o segundo não tem nada demais. Projeto de lei, processo 01-536-2018. Altera o caput do artigo 4º da lei número 7.559 de 2017 e dá outras providências. Artigo 1º. Modifica o artigo 4º, acrescentando após a palavra funcionamento, a frase deverá ser paritário entre homens e mulheres, e passando o artigo a vigorar com a seguinte redação. Artigo 4º. O número de bombeiros civis por turno de trabalho durante todo o período de funcionamento deverá ser paritário entre homens e mulheres e respeitará as seguintes proporções. Artigo 2º. O Poder Executivo regulamentará a presente lei no que couber. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrários. Pareceres da Comissão de Justiça e Redação favorável, de Serviços Públicos e Segurança Pública favorável, senhor presidente. Em discussão. Para discutir. Para discutir o vereador Marcelo da Silveira. Essa lei do Bombeiro Civil, ela é minha, né? Mas ao editar a minha lei, não tive a intenção de criar diferenciação de gêneros. Porém, entendo o objetivo da ilustríssima vereadora com a referência da lei. Somente por isso, vou até votar a favor, mas não existe cota para militares. A mulher, quando ela não é a sargenta, ela é o sargento. Então, a lei, quando foi criada,
Ela não disse que era para o bombeiro civil, não existe a bombeira civil, tá me entendendo? Mas como... Do Maurinho? Como... Você está entendendo? Vai terminar, depois eu explico. Tá. Termina. Como a vereadora, né, está referindo somente por isso, a intenção é criar a diferenciação entre gêneros, a lei não diz, né? Eu vou até votar a favor, mas quando foi criada a lei, porque a cota, não existe cota para militares, tá me entendendo? É por isso que dentro da lei que foi criada aqui, nós não colocamos cotas para mulher ou para homem, tá me entendendo? Aqui está dizendo a criação da lei do bombeiro civil, independente se é masculino ou feminino, tá me entendendo? Então, o vereador Leandro, acho que pode, o Leandro pode até me falar até melhor, porque ele foi um militar durante muito tempo. E eu acho que no Exército não existe a sargenta. Eu acho que existe tudo só uma simples palavra, né? E acho que não tem cota. Mas, como a própria vereadora, né, a intenção dela é criar diferenciação de gêneros, porém, a lei também não está dizendo que a empresa ela é obrigada a contratar 4, e desses 4 é obrigada a contratar uma mulher. Isso fica a dispor da empresa, tá me entendendo? E a lei não diferenciou não, mas como está dizendo a favor da mulher, eu irei votar a favor sim, porque eu sou a favor de qualquer projeto que se coloque uma mulher, porque uma mulher merece estar em todos quanto é lugares. Para discutir isso, presidente. Para discutir, primeiramente, vereador Taboada. Amigos, olha só. Tá. O vereador, o que está acontecendo aí, ela não está fazendo cota, não. Ela pegou, vamos dizer, na vossa lei, que essa lei é sua, ela quer que, quando vai determinado lugar, use, se for tantos homens, tantas mulheres, mais isso. Não disse em cota. Paritário. Paritário, ela quer que seja o mesmo número de mulher e homem. Sim, estou entendendo. Só isso. Para discutir ainda o vereador Leandro. Então, na verdade, só esclarecendo o que o vereador Marcelo estava falando em relação a militar, infelizmente, na vida militar, o que é homem, mulher é mulher, Marcelo. O que, na verdade, o que o senhor, a vossa excelência, quis dizer é que quando na unidade militar, o sargento, quando é falado do sargento, ele pode ser homem ou mulher. Agora, infelizmente, a mulher ainda é muito pouco dentro das Forças Armadas, deveria ter realmente uma representatividade muito grande. Agora, o que eu entendo sobre paridade do projeto, sempre quando a gente fala em paritário, paridade é meio a meio, pô. Então, isso aí, para mim, isso aí gera como uma cota, que vai ser a metade das vagas para homem e metade das vagas para mulher. Que, assim, de qualquer forma também, eu acho que é o que deveria ser em toda a nossa sociedade. Mas, enfim, eu acho que paridade aí quer dizer meio a meio. Ainda discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, chamada nominal do artigo 1º. Vereador Antônio Brito. Sim. Vereadora Gilda Beatriz. Vereador Jorge Relojão. Vereador Justino Rachis. Vereador Luizinho Sorriso. Sim. Vereador Marcelo da Silveira. Sim. Vereador Massarruda. Sim. Vereador Meirelles. Sim. Vereador Maurinho Branco. Sim. Vereador professor Leandro Azevedo. Sim. Vereador Ronaldão, sim. Vereador Rony Medeiros. Vereador Vanderlei Taboada. Presidente, 11 votos sim. Com 11 votos sim, o artigo 1º foi aprovado. Peço ao vereador Luizinho que leia o 2º e o 3º artigo juntos. Artigo por artigo. Artigo 4º. Não, o 2º.
Artigo 2º. O Poder Executivo regulamentará a presente lei no que couber. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Em discussão, não havendo quem queira fazê-lo, em votação, chamada nominal dos vereadores. Vereador Antônio Brito. Vereadora Gilda Beatriz. Sim. Vereador Jorge Relojão. Vereador Justiça Rachis. Vereador Luizinho Sorriso. Sim. Vereador Marcelo da Silveira. Sim. Vereador Massarruda. Sim. Vereador Meirelles. Sim. Vereador Maurinho Branco. Sim. Vereador Soleandro Azevedo. Sim. Vereador Ronaldão, sim. Vereador Rony Medeiros. Vereador Vanderlei Taboada. Presidente, 10 votos sim. Com 10 votos sim, o projeto foi todo aprovado em segunda discussão. A próxima matéria. Presidente, pela ordem, só um esclarecimento aqui. Buscar o que é paridade, na verdade, é a qualidade de par, característica de que é igual ou semelhante. Então, na verdade, é o 50% mesmo, a questão da paridade no projeto. Vereador Luizinho. Se não tiver... Próximo projeto de discussão, por favor. Projeto de lei, processo 02-166-2018. Denomina servidão Aldisa Belo, alugador público, localizado no bairro Retiro, no 1º distrito. Artigo 1º. Fica denominada servidão Adilza Belo, alugador público, com aproximadamente 100 metros de extensão e 1,30 metros, que se inicia na rua do sítio, com saída na rua Ferreira Barcelos, Neilo, no bairro Retiro, no 1º distrito. Artigo 2º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Pareceres da Comissão de Planejamento, Uso, Ocupação, Parcelamento do Solo, Política Agrícola, Política Urbanística e Habitação favorável e também de Justiça e Redação favorável, senhor presidente. Em discussão. Não havendo quem queira fazê-lo, em votação, chamada nominal dos vereadores. Vereador Antônio Brito. Sim. Vereadora Gilda Beatriz. Vereador Jorge Relojão. Vereador Justiça Rachis. Vereador Luizinho Sorriso. Sim. Vereador Marcelo da Silveira. Vereador Massarruda. Sim. Vereador Meirelles. Sim. Vereador Maurinho Branco. Vereador Soleandro Azevedo. Vereador Ronaldão, sim. Vereador Rony Medeiros. Vereador Vanderlei Taboada. Vereadora Gilda Beatriz. Vereador Justino. É comigo. Presidente, 12 votos sim. O projeto foi aprovado em primeira discussão. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem. Pela ordem, primeiramente, o presidente dessa casa. Eu gostaria de justificar a ausência do vereador Justino, que encontra-se resolvendo problemas particulares fora do nosso município. No pulo do gato. Por favor, que conste em ata. Pela ordem, presidente. Pela ordem, o vereador Meirelles. Na verdade, são duas solicitações. Uma, tão logo sejam lidas as indicações simples, para que as mesmas possam ser lidas em bloco, caso não haja nenhuma em destaque. Tá, perfeito. E o segundo pedido é que a votação, ao contrário do que normalmente ocorre, que é por consulta coletiva ao colegiado, que ela possa ser feita em chamada nominal, uma vez que a vereadora Gilda já se faz presente, vereadora Gilda que encontrava-se fora do plenário por questões inerentes à função parlamentar da mesma, para que possa fazer constar a sua presença em chamada nominal ao final das votações. Muito obrigado. Eu faço uma correção então, presidente.
É somente a votação em bloco, porque a vereadora Gilda já participou da votação anterior, então já fez constar a sua presença. Vereador Luizinho, eu gostaria de destaque para 2589. Destaque só para essa, só. Aí, como é destaque, pode ler. Indicação, processo 02-589-2018. O autor é o vereador professor Leandro Azevedo. Indica ao Executivo Municipal a necessidade de construção de uma calçada de 1,5 km da estrada ao centro de Araras. O vereador, professor Leandro Azevedo, infracinado, satisfeito as formalidades regimentais, ouvido o plenário, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a necessidade de construção de uma calçada de 1,5 km da entrada ao centro de Araras. Lido, senhor presidente. O autor gostaria de explicar de onde é a entrada e essa exatidão de 1,5 km? Sim. Então, vereador Márcio Arruda e os demais vereadores, esse percurso é da entrada de Araras da Ponte até o Colégio Anglicano de Araras, onde passam crianças, idosos e adultos do Vale do Sossego, antigo do Buraco do Sapo, do Poço dos Peixes, Cruzeiro, Mombaça, que passam ali até deficiente, sem ter uma calçada, muitas das vezes, no meio da rua. E a marcação com tanta exatidão, haja vista que o número do Colégio Anglicano de Araras é 1643, retirando as entradas de rua e as entradas de casas particulares, haja vista que vai dar os 1,5 km exato que o senhor questiona na indicação. Está de parabéns o vereador Leandro pela explicação. Para discutir, presidente. Para discutir, o vereador Maurinho. Não, essa é uma demanda do vereador Leandro Azevedo, que vem muito a calhar com Araras mesmo, é necessário, não só até o Anglicano, mas também eu falo que até a entrada do Carrapicho, para a gente que conhece, né, que é a servidão do Carrapicho, e infelizmente não tem calçada e não tem espaço naquela área para fazer calçada, né? Porque aquele muro do sítio Nosso Xodó, ele é na rua. E o outro muro onde mora o Péola também é na rua, infelizmente, não tem espaço para fazer a calçada ali. E isso é uma demanda que nós já pedimos também na legislação passada ao DEA, e agora o senhor reforçando, acredito que vai dar, que os moradores de Araras tenham êxito com essa calçada, porque é de grande valia para o pessoal que caminha e que vai para o colégio ou que vai para o trabalho andando ali. Obrigado, presidente. Para discutir, o vereador Meirelles. Obrigado, presidente. Eu destaco também a importância do pedido do vereador Leandro, também bom conhecedor lá da região, criança que fui lá na região, criado em Araras, sabemos a importância, o fluxo de pessoas, de crianças, senhoras e idosos que percorrem aquele trecho do sítio da Ponte, lá no quilômetro 0, até lá a curva do Colégio Anglicano. Contudo, eu só me preocupo, senhores vereadores, e vou estar votando favorável, a importância é incontestável, a minha dúvida é que aquilo trata-se de uma rodovia estadual, por responsabilidade do DR. Tenho dúvidas se é incumbência da prefeitura, se é possível, ainda dos aspectos econômicos para a realização, da questão da jurisdição, se é possível a prefeitura fazer a construção da calçada no leito da rodovia estadual. É somente isso, mas de toda sorte estarei votando junto com o vereador Leandro, pois a importância
é incontestável da necessidade dessa calçada. Muito obrigado. Vereador Leandro, não obstante a importância da indicação, eu gostaria que fosse aproximadamente 1.500. Essa exatidão da NASA eu não entendo. Até porque isso vai ser medido para ser construído. Mas a indicação é boa, estou com Vossa Excelência. Não havendo mais quem queira discutir, os vereadores que concordam permaneçam sentados. Aprovada a indicação em destaque. A próxima. Já. Indicação, processos 02-584-2018. O autor, vereador professor Leandro Azevedo. Indica o Executivo Municipal a necessidade de ampliação do número de vagas da creche Vista Alegre em Araras. O vereador professor Leandro Azevedo, infracionado a satisfeitas as modalidades regimentais, ouvido o plenário, indica o excelentíssimo senhor prefeito municipal a necessidade de ampliação do número de vagas da creche Vista Alegre em Araras. Indicação, processo 02-588-2018, também do vereador professor Leandro Azevedo. Indica o Executivo Municipal a necessidade de construção de parquinhos infantis no Vista Alegre e no Santa Luzia, em Araras. O vereador professor Leandro Azevedo, infracionado, satisfeito das modalidades regimentais, ouvido o plenário, indica o excelentíssimo senhor prefeito municipal a necessidade de construção de parquinhos infantis no Vista Alegre e também no Santa Luzia, em Araras. Indicação, protocolo legislativo, processo 02582-2018, também do professor Leandro Azevedo. Indica o Executivo Municipal a necessidade de ampliação do número de vagas na creche professora Denise Bessa de Oliva Maia, em Araras. O vereador professor Leandro Azevedo, infracionado, satisfeito das modalidades regimentais, ouvido o plenário, indica o excelentíssimo senhor prefeito municipal a necessidade de ampliação de vagas na creche professora Denise Bessa de Oliva Maia, em Araras. Isso, senhor presidente. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, os vereadores que concordam permaneçam sentados, as indicações foram aprovadas. Peço ao segundo secretário ocupando a função de primeiro secretário, presidente, que leia a ordem do dia da próxima sessão. Ante pela ordem o vereador líder do governo, Vanderlei Taboada. Então, para falar com o professor Leandro Azevedo, que é de Araras, também Maurinho Branco. O vereador Meirelles também nasceu em Araras ou morou lá? O vereador, desculpa. Não, é só porque... Prazer de ter morado lá por alguns anos naquela região. Então eu quero... Você quer falar pela ordem? Eu quero falar com Vossas Excelências que o meu bisavô, quando veio de Portugal, foi morar em Araras. E lá plantou uva e fabricava vinho, lá perto do Malta. Entendeu? Então eu quero dizer que eu não vou dizer que eu tenho o pé lá, mas meu bisavô veio de Portugal para lá fabricar vinho e depois foi morar em Pedro do Rio, onde criou a fábrica de fogão, de uma série de coisas, né? Então a história das uvas, das videiras tem alguma coisa, porque no Vale das Videiras teve grande plantação de uva, mas a maior plantação foi em Araras, quando existia meia dúzia de pessoas lá. Vereador Meirelles, antes de lhe dar a palavra, eu vou dizer que isso é a parte do vereador Vanderlei Taboada, é típico de quem gosta de tomar uma. Eu já tinha... Pela ordem, vereador Meirelles. Eu já tinha me manifestado, dizer que a gente brinca e tudo, mas tive a oportunidade de morar no distrito, na região de Araras, de 1980 a 1987. Então, da minha infância e adolescente, foram 7 anos que eu morei em Araras. Lá tenho muitos amigos, grandes amigos, um povo hospitaleiro, um lugar maravilhoso, onde as pessoas se conhecem, se respeitam. Então, falar de Araras aqui é sempre um prazer.
e a casa bem representada aqui pelos seus vereadores naturais da região. E a gente brinca e tudo, mas Araras é de todos. Araras não é exclusividade do vereador Leandro e do vereador Maurinho. E tenho, nas eleições, nas últimas eleições, sempre um histórico de uma boa votação. Então, não tenho como negar minhas raízes, vereadora Gilda Beatriz. Muito obrigado. Vossa Excelência conseguiu pegar 2 anos do prefeito Jamil e 5 do prefeito Paulo Ratti. É um privilegiado. Bom, ordem do dia para a reunião de 30 de agosto de 2018, às 16 horas. Primeira e segunda discussão e votação, 2 projetos de lei números 792/2018. Autor, vereador Marcelo da Silveira. 1592/2018. Autor, vereador Justino do Raio-X. 23 e 29/2018. Autor, vereador Luizinho Sorriso. Discussão e votação única das indicações números 2594/2018. Autor, vereador professor Leandro. 2595/2018. Também professor Leandro. 2596/2018. Professor Leandro Azevedo. 2597. Também professor Leandro Azevedo. 2599/2018. Também professor Leandro Azevedo. 2600/2018. Também professor Leandro Azevedo. 2601/2018. Também professor Leandro Azevedo. 2605/2018. Vereador Maurinho Branco. 2607/2018. Vereador Maurinho Branco. E 2611/2018. Vereador Luizinho Sorriso. Lido, senhor presidente. Lido toda a ordem do dia para a próxima sessão e não havendo mais nada a tratar na tarde e noite de hoje, eu dou a sessão por encerrada. Que marca é?